Olá a todos vocês, eu sou o professor Leonardo Andrade, estamos aqui com um vídeo super especial, né? Tem pessoas que me perguntaram, professor, e essa camisa aí? É a camisa do nosso curso, do curso de Hebraico Bíblico com Moré, professor Leonardo Andrade. E aqui está Kurt Kohanim, que é a bênção sacerdotal, tá? Bem legal. Se você quiser adquirir, é só entrar em contato com o professor Leonardo Andrade. Também quiser algum dos nossos livros, algum dos nossos materiais, entre em contato comigo, a gente conversa, a gente tenta aí ver a melhor forma aí para você adquirir esse material, tá bom, pessoal? Você que não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho e receba estudos diários do professor Leonardo Andrade. Vamos lá, a nossa série de arqueologia bíblica, provas do Êxodo. Então, nós temos aqui a nossa série, né, Provas do Êxodo, e dessa vez iremos falar os achados arqueológicos de Serabt el-Kadim, tá? Wad Snab, Wad el-Hol e Lahum, tá? De 1905 depois de Cristo. Foi encontrado em 1905 por Sir William Flinders Petrie, tá bom, pessoal? Foi encontrado por ele um vasto material arqueológico. Para ser preciso, são 16 peças arqueológicas, tá bom, pessoal? Eu dividi esse estudo em alguns pedaços, né, para não ficar um vídeo muito grande. Então, vai ter bastante material, tá bom? Então, vamos lá. Evidências arqueológicas para a opressão egípcia, êxodo e conquista de Israel. A introdução. A quantidade de informações arqueológicas que possuímos hoje para a história antiga de Israel é enorme. Este esboço é um levantamento cronológico da evidência arqueológica do Êxodo. Existem muitas outras evidências não discutidas aqui neste estudo e neste material. A história da opressão e do êxodo contada pelas inscrições do Sinai. Em 1905, tá? Em 1905, depois de Cristo, tá bom, pessoal? Depois de Cristo, a pessoa pensa, mas não, porque tudo que quando a gente pensa, quando se trata de arqueologia, se trata de antigo. Em 1905, depois de Cristo, 16 antigas inscrições hebraicas do Egito foram descobertas por William Matthew Flinders Petrie e sua esposa Hilda, tá? Hilda, para quem não sabe, foi uma grande colaboradora de todo o trabalho de Flinders Petrie, tá? As pessoas, geralmente, elas citam, né, o Petrie, mas ela não cita a senhora Hilda, porém, ela foi de grande importância para a decifração e o achado desse material, tá? E esse material foi achado em 4 locais, chamado Serabt el-Kadim, Wad Snab, Wad el-Hol e Lahum, tá bom? Aqui tem um mapa, ó, você pode ver aqui a localidade, Lahum, ele é próximo ao delta do Nilo, tá bom? Mas da parte de baixo do delta do Nilo, chamado de Lahum aqui, ó, Bani Suef, né? É próximo a El Fayum, tá bom? É aqui nessa área aqui, do Egito, tá bom? E aqui, ó, atravessando o canal de Suez, nós temos Birnasb, desculpa, e Serabt el-Kadim, tá bom? Logo aqui no finalzinho, tá bom? Abydos, Kena, el-Karnak, aqui nós temos o Wadi el-Hol, tá bom, pessoal? Nós temos aqui embaixo. Então, essas aqui são as cidades aonde foram encontrados todo esse material. E ao decorrer desses vídeos que eu estarei postando aqui, você vai ver a importância desse material e como ele, de forma majestosa, aponta para a veracidade do êxodo bíblico. Aqui nós temos Hilda Petrie e Flinders Petrie, tá bom? Estudando aqui alguns materiais, aqui temos só William Flinders Petrie,
e a sua esposa Hilda, tá? Aquele mais velho, aqui ela também trabalhando na área de arqueologia. Para quem não sabe, ela também era arqueóloga, tá bom, pessoal? Aqui tem ela em escavações, entendeu? Operando no próprio material. Naquele tempo era diferente de hoje. Hoje tem algumas separações. Há arqueólogos que trabalham na retirada de artefatos, né? E outros trabalham na decifração e divide as tarefas, né? Naquele tempo, não. Naquele tempo, o que mesmo que retirava o material era o que decifrava e tudo, uma série de trabalhos, né? Aqui tem ele, tá? Mais velho. Então, sem sombra de dúvida, Petri foi um dos maiores nome, né, para arqueologia bíblica ou arqueologia de modo geral. Tá bom, pessoal? Os Petri, né, Hilda e William, sabia que era um roteiro, mas não conseguiram decodificá-lo, até serem traduzidos pela primeira vez em 2015 por quem? Douglas Petrovic, tá? Douglas Petrovic. Douglas Petrovic é esse homenzinho aqui que eu tenho algumas palestras dele em vídeo em inglês e espanhol, tá bom? E aqui tem do lado o livro que ele lançou desse material, ou seja, da decodificação, da decifração que ele fez desse material. Aqui ele lançou um livro, né? O alfabeto, né? A origem do alfabeto, algo relacionado a isso. Então, tipo assim, é um livro fantástico, tá bom? Tem uma introdução de Eugênio Merrill. Então, tipo assim, é um livraço. Então, tá aí, esses nomes, né? Ainda tem Orly Goldwasser, mas ainda não é o tempo de falar sobre ela. Falaremos mais avante. Veja também a conquista de Josué contada pelas tábuas de Armana em cuneiforme egípcia. Como eu havia falado, brevemente estaremos expondo aqui um estudo detalhado, nunca outrora visto em nenhum canal sobre as tábuas de Armana em cuneiforme, tá bom? Levantamento cronológico das evidências arqueológicas. Abraão a Jacó, provavelmente uma data, nós colocamos datas prováveis, né? 2166 a 1859 antes de Cristo. Abraão nasce numa data provável em 2166 antes de Cristo. Abraão deixa a Caldeia para se dirigir para Harã, provavelmente no ano 2091 antes de Cristo. Nós podemos ver esse relato bíblico aonde? Em Gênesis, capítulo de número 12. Capítulo de número 12, no seu versículo de número 4, tá bom, pessoal? Gênesis, capítulo de número 12, versículo de número 24. Eu vou ler para vocês o texto, tá bom? Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Abraão visita Kirbet el-Makatir, entre Betel, né? A palavra Betel significa Beit, casa, e Beit El, né? Que seria casa de Deus, né? É Beit porque Beit está no estado construto, tá? Estado construto que representa posse, né? Aquilo que nós chamamos, o judaísmo chama isso de uma semirut, porque ele necessita de uma associação. Então, Beit El, casa de El, El é Deus, tá bom? E Ai, desolação. E lá ele erige um altar. Então, ele partiu dali para a montanha a leste, de Betel, e armou sua tenda com Betel a oeste e Ai a leste. E lá ele construiu um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Eu estou lendo em Bereshit, Gênesis 12, verso 8.
Abraão vai para o Egito e depois volta para Khirbet el-Makatir. Ele foi em sua jornada desde o Negev. Negev, quando eu falo, é uma região mais ao sul de Israel, que fica concentrado o maior deserto daquela área, tá bom? Deserto chamado deserto de Negev. Até Betel, até o lugar onde a sua tenda estava no início, entre Betel e Ai. Gênesis 13, 3. Aqui nós temos fotos, né, de El-Makatir, tá? Esta cidade. Aqui nós temos essa região, tá? Algum material, né, que fora encontrado, material arqueológico, principalmente esses artefatos aqui, tá? Que são erguidos lá nessa área, concentrados nessa área. Aqui nós temos mais fotos de Khirbet el-Makatir, tá bom? E nós temos algumas coisas relacionadas a essa área. Khirbet el-Makatir, altar de Abraão, né? O altar de Abraão, Ai de Josué e Efraim de Jesus. Et-tel é a Ai, né? Significa ruína, de Abraão, localizada a 1 quilômetro a leste de Khirbet el-Makatir, que foi o Ai de Josué, a primeira cidade conquistada pelo grande guerreiro sucessor de Moisés. A cidade Ai de Josué tomou emprestado o nome Etel, que era ruína na época de Abraão, uma espécie de nome ecomórfico, tá bom? Embora Ai, na época de Abraão, estivesse 1 quilômetro a leste de Ai posterior de Josué, Abraão estava no local onde o Ai posterior de Josué seria fundado, talvez por causa do altar de Abraão. É comum na antiguidade que uma cidade seja destruída e uma nova seja construída nas proximidades que levam o mesmo nome. Aqui está uma foto do autor quando ele escavou a Ai de Joshua Makati em 2012, ano Domini. Bom? Khirbet el-Makati, Ai de Josué, né? Provavelmente do ano 1446, que é a data provável para o êxodo bíblico. Observe a muralha de bronze tardio, né? Data de 1406 a.C., que cercava a cidade conquistada por Josué. Teve mais tarde muralhas de ferro, né? Muralhas de ferro 1, né? Isso em 1200 a 1000 a.C., construído para criar casas para as famílias em volta. Khirbet el-Makatir, Efraim de Jesus, 33 depois de Cristo. No primeiro século, Makatir se chamava Efraim de João 11, e é para onde Jesus foi depois de ressuscitar a Lázaro. Na foto abaixo está uma parede fenestrada, parede com janelas, dentro da casa do primeiro século, na época de Jesus. Do outro lado da porta, duas janelas, onde os animais eram mantidos. As janelas eram usadas para fornecer ração e água sem abrir a porta. Essa imagem que nós estamos falando seria esta imagem aqui, tá bom, pessoal? E seria essa aqui também, tá bom? Essa aqui, ó. Tá vendo? Ó, aqui, ó. Tá vendo? Aqui é a entrada, a janela, ó, tá vendo? E aqui a saída para animais. Tá vendo, pessoal? É essa aqui que nós estamos falando, tá bom? Vamos continuar. Era uma pequena sala que comportava até 6 cabras ou 2 vacas. Foi nessa espécie de casa de família hebraica que Jesus nasceu, né? E nós recebemos um nome pela Bíblia Sagrada de manjedoura, né? Nas casas do primeiro século, o trabalho, a cozinha, os animais ficavam no andar principal. Os dormitórios ficavam no segundo andar, né? Esse segundo andar chamava Aliá, que era o quarto de cima. Veja o nascimento de Jesus, né? Depois você dá uma olhada aí sobre o nascimento de Jesus. Outros excelentes exemplos podem ser vistos em Cafarnaum e Corazim. Abraão, ele morre em 1991 a.C., quando Jacó tem aproximadamente 17 anos.
Segundo a arqueologia, Jacó nasceu em 2006 antes de Cristo. Jacó, 56 anos, é abençoado por Isaac, rouba a bênção de Esaú e depois foge para Harã em 1950 antes de Cristo. Jacó, 77 anos, volta para casa em 1929 antes de Cristo. Jacó estabelece Betel como sua capital. Então Jacó levantou-se de manhã cedo e pegou a pedra que havia colocado sobre a sua cabeça e a erigiu como uma coluna e derramou óleo em seu topo. Ele chamou o nome daquele lugar de Betel, mas antes o nome da cidade era Luz. Então Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der comida, roupas para vestir, e eu voltar em segurança para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Esta pedra que ergui como coluna será a casa de Deus, e de tudo que me der, certamente darei 1/10 para o Senhor, né? Para você, ou seja, o dízimo. Nós lemos em Gênesis 28, 18 a 22. Então, pessoal, esta é a primeira parte, ou seja, a parte introdutória, a parte de localização daquilo que nós iremos tratar aqui nesse estudo. Na sequência, nós teremos outros estudos, tá bom? Estudando os artefatos, principalmente, tá bom? E que o Senhor te abençoe e até mais. Lerri Traut, tá bom?